Achei a Flavinha. Desculpa, Flavinha, não te achei aqui. Falei, acho que eu... Imagina, Flor. Fique em Gente, paz. vamos aqui agradecer já a Deus, porque com certeza Ele tem uma palavra especial através da nossa irmã, né? Não é à toa que Deus nos deu essa canção nesta noite, né? Hoje nós ouviremos através da boca da Flávia e das palavras sábias da Flávia sobre as parábolas do talento, né? Cada um de nós tem uma história para contar e um talento ou mais talentos para viver. E a Flávia tem o talento dela, que ela tem usado com muita sabedoria, que ela tem se disponibilizado e colocado esse talento aqui no nosso grupo, né? Então, queria já pedir para vocês clamarem o Espírito Santo sobre a vida da Flavinha, pedindo para que hoje ela seja a palavra de Deus aos nossos ouvidos e aos nossos corações. Vem Espírito Santo, já vai tomando posse da vida da Flavinha, derramando toda a unção de Deus, ungindo sua mente, seus lábios, o seu coração, para que nesta noite ela seja o canal da graça para cada uma de nós, que Nossa Senhora interceda por toda a vida da Flávia, pela pregação de hoje, pelo seu coração, interceda pelas aberturas dos nossos corações, para que a gente possa acolher a palavra que essa nossa irmã irá trazer. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bem-vinda, minha linda. Amém. Obrigada, Sueli, pela acolhida. Meninas, boa noite. Deus abençoe a vida, a história de cada uma, como a Sueli tão bem nos lembrou, né? Cada um de nós, e a canção também dizia isso, cada uma de nós tem uma história, né? Existe uma unicidade, realidades que são só suas, pertencentes só a você. Da mesma maneira, existem talentos, né? O que a gente vai partilhar um pouco hoje, graças muito particulares, uma proposta de Deus muito concreta a você, na unicidade da sua vida, naquilo que você é como única diante de Deus e da humanidade. Existem talentos, graças especiais que foram derramadas e que nós precisamos fazer crescer. E é disso que a gente vai falar hoje. Eu me chamo Flávia Araújo, né? Sempre venho aqui, tenho muita alegria de vir nesse grupo. Faço questão de sempre falar isso, porque é lindo demais a fidelidade de vocês, a toda segunda-feira se reunirem. As mulheres que têm tantas coisas, né, gente? Tantos afazeres, é tanta luta nessa semana, início de semana, e vocês ousadamente têm feito essa experiência. Então, eu me uno e fico muito grata a Deus quando eu venho aqui para partilhar esse momento com vocês. Então, me chamo Flávia Araújo, tenho uma experiência de fé, né? Tenho vivido essa minha experiência de Deus desde os meus 15 anos de idade, desde a minha adolescência. Nesse tempo, eu tive a oportunidade e recebi muitas graças de Deus, não posso negar isso. Vivi muitas experiências dentro da igreja, né? Passei por várias realidades, por várias situações que me ajudaram também a crescer e ser quem eu sou hoje, né? Tenho muito ainda para construir na minha vida, mas cheguei até aqui, graças a Deus. Nesse meu percurso, eu fiz a minha experiência enquanto filha de Deus, tenho feito minha experiência também através dos ministérios, que a história de Deus e os meus talentos também foram me oferecendo para que eu pudesse colocar à disposição. Então, vivi a experiência da música, vivi a experiência da ministração da palavra, vivo ainda, a experiência da formação, da vida comunitária, que com certeza foi um grande presente de Deus na minha vida, e hoje eu sigo o meu caminho como missionária, como serva do Senhor pastoralmente na paróquia Nossa Senhora Aparecida, no alto da Ponte Rasa, Padre Rodrigo Floco, e lá eu faço um trabalho de evangelização com jovens e adultos, e também sou ministra da Eucaristia. Falando um pouquinho disso para que vocês possam, né? Eu sei que muitas me conhecem aqui, mas sei que algumas também a gente está tendo o prazer de se encontrar hoje. Dentro da minha formação também acadêmica e profissional, eu sou formada em pedagogia, sou pós-graduada em
em formação humana e também numa metodologia chamada counseling, que é um método de relação de ajuda e escuta. A experiência do counseling ela é feita em consultório, né? É um modo de terapia onde nós vamos ajudando a pessoa a descobrir as suas respostas dentro de si mesma através de uma escuta atenta, né? Então, uma experiência também muito bonita que eu vejo que é um dos talentos também que Deus me confia, e não falo isso com prepotência, muito pelo contrário. Nós vamos entender hoje na nossa partilha, né? Quando nós recebemos alguma coisa de Deus, não é para nós, é para fazer crescer o reino, né? E isso nos compromete. Então, eu tenho buscado aqui dentro da minha limitação também, mas também da minha força de vontade, colocar tudo isso a favor do reino. Mas hoje a gente vai dar continuidade à série Parábolas, né? Fiquei sabendo que vocês estão fazendo essa experiência tão bonita, e hoje a gente vai usar uma parábola que particularmente eu gosto muito. E graças a vocês, né, por essa meditação, estudando essa meditação, eu saí da leitura mais apaixonada ainda pelas descobertas que eu fiz. Então, eu quero convidar você a pegar a sua Sagrada Escritura. Eu escolhi o trecho que fala da parábola dos talentos no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30. Só antes da gente começar a leitura, né? É muito interessante essa dinâmica de Jesus, através dos evangelistas também, de usar parábolas, né? Para conversar com o povo de Deus e se aproximar da realidade do céu, do reino de Deus, de revelar a experiência de Deus através das histórias, né? Histórias que têm muito a ver com a realidade do povo, do contexto que se vive na época, e a partir desse contexto, o Senhor vai, através da própria voz do Senhor, mas também através dos evangelistas, ele vai aproximando os ensinamentos do reino. E isso é muito bonito. Tanto que a parábola, ela não se esgota, né? Essa palavra que nós vamos ler hoje, ela aconteceu há mais de 2.000 anos atrás, né? A gente está em 2021, não, um pouquinho menos de 2.000 anos. Mas é uma palavra tão atualizada, né? E é o que a gente vai fazer agora. A gente vai trazer essa palavra, essa parábola, essa história muito bem contada do Espírito Santo para o povo lá na época, e agora a gente vai regar a nossa alma e o nosso entendimento feminino diante daquilo que Deus tem para falar para a gente hoje. Então, São Mateus, capítulo 25, 14 ao 30. Espero que você já tenha pego aí. Se você não estiver com a palavra de Deus, não se preocupe. Você pode ouvir atentamente, até porque é uma parábola bem conhecida. Pois bem, essa parábola ela vem, né, de uma sequência de parábolas do Evangelho de São Mateus. A partir do capítulo 24, em especial, São Mateus ele vai trabalhando uma sequência de parábolas, né? Então, essa parábola dos talentos ela está no recheio dessa série de parábolas que a gente vê no Evangelho de São Mateus. Então, diz assim, capítulo 25, versículo 14 seguintes. Pois será como um homem que, viajando para o estrangeiro, chamou seus servos e entregou-lhes seus bens. Estou lendo com a tradução da Bíblia de Jerusalém, viu, gente? Talvez tenha alguma palavra diferente, mas o contexto em si é o mesmo. A um, esse homem deu 5 talentos. A outro, 2. A outro, 1. A cada um de acordo com a sua capacidade, a cada um de acordo com a sua capacidade. E partiu. Imediatamente, o que recebera 5 talentos saiu a trabalhar com eles e ganhou outros 5 talentos. Da mesma maneira, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas aquele que recebera um só, tomou-o e foi abrir uma cova no chão e enterrou o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e pôs-se a ajustar as contas com eles. Chegando aquele que recebera 5 talentos, entregou-lhes
entregou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, tu me confiaste 5 talentos. Aqui estão outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-te com o teu Senhor. Chegando também o dos 2 talentos, disse: Senhor, tu me confiaste 2 talentos. Aqui estão outros 2 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-te com o teu Senhor. Por fim, chegando o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és homem severo, que colhes onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Assim, amedrontado, fui enterrar o teu talento no chão. Aqui tens o que é teu. A isso respondeu-lhe o Senhor: Servo mau e preguiçoso, sabia que colho onde não semeei e que ajunto onde não espalhei? Pois então devias ter depositado o meu dinheiro com os banqueiros, e ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento que tem, e dai-o àquele que tem 10, porque todo aquele que tem será dado, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma palavra forte, uma história que nos faz pensar sobre muitas coisas, não é? A gente pode começar contextualizando essa parábola. Primeiro, né? Quem é o homem? Né? O homem é Jesus. Aqui a parábola traz de forma alegórica, né, como qualquer parábola, o ensinamento, o entendimento. Então a gente vai primeiro colocando nome e identidade nesses personagens. Então, o homem, aquele que faz esse chamamento dos servos. O homem é Jesus Cristo. Os servos somos nós, povo de Deus. Cada um com sua realidade, cada um com o seu chamamento, como disse a Sueli no começo, a nossa unicidade, né? o nosso jeito de ser. E o talento? O talento, gente, é o patrimônio desse homem, que no nosso caso agora, trazendo para a leitura de agora, é o patrimônio de nosso Senhor. Olha que coisa forte. O Senhor, ele distribui, né? E foi uma das primeiras coisas que me chamou muita atenção nessa parábola, lendo ontem, hoje. O Senhor, ele distribui não só bens, né? Os talentos, que aqui se fala, na época, na linguagem concreta da parábola, os talentos são moedas antigas, moedas valiosas. Mas trazendo para a nossa realidade cristã, que é a proposta do Evangelho de São Mateus e do Espírito Santo em São Mateus, é trazer esse entendimento de que nosso Senhor distribui não só capacidades, habilidades, dons, né? O que já não é nada pouco. O Senhor distribui no meio de nós o seu patrimônio, patrimônio eterno. O Senhor divide, né? Ele distribui no sentido de dividir aquilo que ele tem de mais sagrado, de mais pertença do céu no meio de nós. Aqui a gente já tira um ensinamento bem interessante. O Senhor, ele não quer viver a experiência da eternidade, ele não quer viver a experiência do seu patrimônio sozinho. O Senhor nos faz um chamamento, um convite, e um convite que vem com esse comprometimento. Quando nós recebemos os talentos, como diz a parábola, o homem, ele confia
nos seus servos e ele distribui os seus bens. Olha só que confiança esse homem tinha nos seus servos, né? Que confiança, que dedicação ele via nesses servos, que esperança ele colocava a ponto de dividir todos os seus bens. E é exatamente isso que nosso Senhor faz conosco, né? O Senhor, ele não só distribui dons e graças, que não é nada pouco, mas sob esses dons e essas graças existe esse entendimento de patrimônio do céu. Então, isso eu acho que já nos compromete um pouco, né? Ou ao menos mais do que até então. Ontem eu estava comprometida. Eu lendo essa parábola e pensando sobre isso, de que Deus, ele não se satisfez simplesmente em me dar dons e talentos, mas esses dons e talentos, eles são patrimônio do céu e eles são divididos com os filhos de Deus. Isso me chama para um compromisso bem mais autêntico, né? Bem mais forte, vamos dizer assim. O Senhor confere a nós os seus dons, e aqui os seus talentos. E os talentos aqui a gente pode pensar como o que, gente? Como nos ensina o Papa também. O Papa fez uma catequese belíssima em cima dos talentos há alguns anos atrás. Ele dizia o patrimônio que o Senhor distribui no meio de nós. São muitos, mas comecemos por aqueles que são visíveis e comuns, essenciais para toda a humanidade. O Senhor distribui o patrimônio da palavra de Deus. Gente, que riqueza é essa, né? De eu e você temos acesso à palavra de Deus, né? Temos essa propriedade. O Senhor confia em nós a ponto de delegar para nós a palavra de Deus. Nós temos esse acesso, esse contato com esse patrimônio belíssimo. Nós temos contato, gente, com a Eucaristia, o patrimônio, talvez um dos patrimônios mais sagrados do reino de Deus, que é a presença de Jesus no corpo e no sangue de nosso Senhor. Isso é patrimônio do céu, isso é talento, né? Trazendo aí para a parábola, é um dos talentos que o Senhor confia a seu povo. Olha que riqueza, está muito além daquilo que é simplesmente uma habilidade, né? Mas esse patrimônio celestial que o Senhor vai distribuindo, o Senhor nos deu o patrimônio da fé, ele dividiu isso conosco, né? Pela nossa história de fé de povo de Deus, nós fomos sendo alimentados e hoje eu e você, nós estamos aqui nessa live porque alguém nos delegou, nos passou esse patrimônio e nós, através da nossa história, da nossa vida, nós vamos distribuindo esse patrimônio e tem que ser assim, porque o patrimônio do reino de Deus, ele não pode parar em nós. O patrimônio do reino de Deus, ele tem que vir e tem que ter uma intenção, nos fazer crescer à medida que ele é dado a nós, mas crescendo também, fazer com que ele se multiplique na vida de todos aqueles que passam na nossa história, seja presencialmente, seja através das nossas atitudes, das nossas ações. Nada deve ficar sem o olhar desse patrimônio, sem tocar esse patrimônio que eu e você recebemos do céu como filhos de Deus, como filhas de Deus em especial, né? O contexto da história a gente já entendeu, né? Então o homem deixa seus bens, o primeiro e o segundo trabalham bem esses dons, o terceiro simplesmente pega e enterra. Primeira coisa que também me chamou a atenção, eu fiz umas anotações aqui, de vez em quando eu vou dar uma olhadinha, porque eu não quero perder nada da inspiração que o Senhor me trouxe para essa parábola, e que eu aprendi com o Papa também. Os talentos, gente, eles são graças muito especiais. A palavra de Deus, a própria Eucaristia que nós falamos agora, verdadeiros patrimônios do céu. A nossa fé, a disposição de perdoar, isso é um patrimônio que foi enviado do céu para nós diretamente. Isso não pode ficar dentro de nós. E o Papa dizia assim, vou ler a frase que ele falou sobre essa parábola e sobre os talentos. Os talentos, ou seja, o patrimônio que nos é confiado, não deve ser apenas protegido. Olha só, o Papa está dizendo para nós, os talentos não devem ser apenas protegidos. No reino de Deus, os talentos devem crescer. Guarda isso no teu coração.
o patrimônio, os bens, os talentos que são derramados sobre os filhos de Deus. Esse patrimônio belíssimo que Deus nos deixa. Ao contrário do que a humanidade faz quando recebe um patrimônio, quando recebe bens e guarda para si, no reino de Deus é diferente. A parábola dos talentos nos ensina isso. Eles não devem ser só protegidos. Muito pelo contrário, eles devem ser expandidos. Eles devem crescer. O talento que Deus me confia, te confia, não deve parar em nós. Ele deve ir além de nós. Então, palavra de Deus é patrimônio? Chega em você e tem que transbordar em você, mulher, nas mais diversas formas, das mais diversas maneiras na tua vida, na tua realidade. A Eucaristia que eu e você recebemos, pelo menos aos domingos, e aquelas que têm a condição de ir mais vezes na semana, não pode ficar parada em nós. Ai, que bom, recebi Jesus na Eucaristia, que bênção, um tesouro, é um cuidado de Deus, sim, é tudo isso. Mas essa Eucaristia tem que ganhar vida, tem que ganhar luz do lado de fora. E isso acontece quando você, portadora deste talento, coloca à disposição do reino e dos teus irmãos, da tua família, da tua realidade. Quando você sai de si e faz essa Eucaristia se tornar visível no meio de nós através das tuas atitudes, das tuas escolhas. Viver com Cristo ressuscitado no meio de nós. É um talento que nos é dado e que não pode parar no meio de nós. E aí, é claro, né? Existem talentos, a gente está falando aqui dos talentos de forma geral, né? A fé, a palavra de Deus, a Eucaristia, a disposição para perdoar. Mas, além disso, existem aqueles talentos que têm um caráter individual. O patrimônio de Deus, que foi comungado com você, comigo, de forma específica. E agora sim, dons e talentos que foram direcionados a você. O Senhor olhou tua unicidade, o Senhor observou você, e na hora de te sonhar, o Senhor já infundiu em você dons e talentos muito particulares. Nós já aprendemos uma coisa, né? Quando a gente começa a falar disso. Tudo aquilo que te é dado, segundo a ótica do Espírito Santo, não deve ficar retido em você. Até porque não é seu, é patrimônio do reino. Aqui eu e você simplesmente administramos o patrimônio do Senhor. Eu não sei nem como é que a gente consegue falar disso, né? Porque quando eu comecei a pensar nisso, né, como um patrimônio do céu, falei, meu Deus, que privilégio é esse, né? Que cuidado, que misericórdia de Deus em nos confiar coisas tão especiais, nos dar, né? Mas também nos chamando a esse compromisso, né? De não guardá-los para si. E aqui eu quero fazer uma pergunta ousada para você. E eu quero ver você escrevendo aqui no comentário, porque a gente tem muitas pessoas aqui no Zoom e eu sei que você pode interagir e sei que esse grupo gosta de interagir. Eu gostaria que você pensasse aí um segundinho e me dissesse qual é o talento, qual é a parte do patrimônio do céu que você percebe que ao sonhar você, Deus te concedeu. Qual é o tesouro? Qual é a moeda espiritual que nosso Senhor colocou em você como um verdadeiro baú sagrado, uma arca sagrada? E o Senhor disse, olha, vá e cuide desse talento. Cuide dessa preciosidade, isso é patrimônio do céu. E eu livremente escolho partilhar isto com você. Os teus dons. Partilha aqui comigo, eu quero saber. Isso não é prepotência, não. Isso, reconhecer os talentos. Olha aqui, a Verônica está colocando a maternidade, um talento que foi confiado a ela, o matrimônio. Isso mesmo, Verônica. A maternidade é um dos grandes tesouros que nosso Senhor confia à humanidade e às mulheres. Mas você, em especial, reconhece isso. Então, Verônica, essa maternidade, ela começa em você
e ela não para em você, porque ela é patrimônio do céu. Então a Verônica ela é convidada a gerar vida em tudo aquilo que ela faz, não simplesmente no ventre, né? A Verônica acredito que tenha filho já, mas não é simplesmente, a Cláudia também está falando aqui, o matrimônio dela. Não é simplesmente, Verônica, gerar vida biológica, né? Mas é gerar vida, Verônica, em todos os lugares que você passar. É esse o teu chamado, é essa a tua missão, pelo menos uma das missões que você reconhece, né? A Amanda coloca, eu acho que o meu é viver a fé. Muito bem, é isso mesmo. Olha quanta contribuição boa a gente está vendo aqui. Deixa eu puxar aqui para mim, que aparece rapidinho. Né? Então, a Amanda colocou: o meu é viver a fé sem medo nem vergonha. Minha irmã, e sim, muito bem, é isso. É um patrimônio que o Senhor te confia. Existem talentos, dons particulares que o Senhor nos confia. Eu quero ver você comentando aqui, viu, minha gente? Vamos lá comentar. Né? Verônica comentou, Amanda comentou. Eu quero perceber, porque quando a gente fala dos talentos que Deus nos confia, a gente também vai, deixa eu ver quem foi a outra moça, a Cláudia, falou da maternidade. A Érica, ser uma boa ouvinte. Olha que beleza. Érica, você sabia que eu também percebo esse dom em mim? Né? O counseling, eu fui para o counseling justamente para aperfeiçoar esse dom. Eu percebi que em algum momento da minha vida, Érica, o Senhor me chamava a esse trabalho da escuta, assim como Ele chama você, né? E como ele não é um talento qualquer, né? Ele não é um talento que vem para mim de qualquer jeito e não é para o meu bel prazer, não é para o talento que vem do céu, gente, não é aquele a Marta também está falando, ó, é que ser ouvinte e também amiga, né? Amizade. Isso, gente, vamos interagir, vamos descobrir quais são os nossos talentos. Então, quando eu fui percebendo isso também, Érica, eu fui aperfeiçoando, né? Por quê? Porque nenhum talento para em mim. O mundo pensa assim: quanto mais eu tenho, mais eu devo guardar, eu devo armazenar, eu devo reter o tesouro. Né? O reino de Deus é exatamente o contrário. Quanto mais eu tenho, eu não devo proteger, eu tenho que fazer crescer. E é exatamente isso que o Senhor está convidando a nós, né? Quero ver mais gente interagindo aqui, quero ver se vocês já perceberam quais são os talentos que o Senhor coloca. A Kátia colocou aqui, habilidade nos detalhes e cuidado com o outro. Muito bem, Kátia. Ter cuidado com o outro, a atenção em tudo que faz, né? Aquela atenção que não gera estresse, né? Porque às vezes a gente, quando é muito detalhista, a gente fica presa, amarrado nessa realidade. Mas eu acredito que você esteja treinando isso, exercitando para dar passos. A Su colocou aqui ajudar as pessoas escutando. A Su é a cara dela, esse talento, né? Não tem nem o que comentar da Sueli. Ajudar as pessoas escutando, aconselhando, quando solicitam e às vezes quando não solicitam. Su. Às vezes a gente tem que ser ousado na distribuição do talento, né? Rosângela colocando aqui, ouvir, acolher e ajudar. Nossa, quanta gente ouvinte, olha que beleza. Vanessa colocando ser ouvinte, o cuidado com o outro, acolhimento. Isso mesmo, Van. Deus abençoe. É importante que nós reconheçamos exatamente isso. Qual o talento que o Senhor nos confia? Para quê? Para que a gente possa colocá-lo à disposição do reino. E como que a gente coloca? Não só vivendo, falo isso novamente, não só vivendo o talento para mim, porque ele não é meu, é patrimônio do reino, lembram? Ele tem que ser colocado à disposição do povo de Deus. Então, se o chamado é maternidade, não é só gerar filhos dentro de casa. Isso é pouco, é bonito, mas é pouco. Quando a gente fala de patrimônio do reino, nós estamos falando de uma mulher que gera vida a todo tempo, né? Ela vai na padaria comprar um pão, ela gera vida ali, gente, no bom dia dela, no jeito dela falar com as pessoas, no acolhimento materno que ela tem, no olhar de mãe que ela tem sobre todas as realidades. Quem traz consigo o patrimônio do reino e reconhece o patrimônio dentro de si, não perde tempo. A todo momento vive a sua experiência. Coloquei aqui também
Deixa eu subir aqui, porque tem algumas palavras que são do Papa e eu quero ser bem fiel nessa dinâmica, né? De falar exatamente o que ele disse para nós. Então, ele também trazia essa história, essa experiência da qualidade individual, que é justamente isso que a gente falou agora, de reconhecendo quais são os nossos talentos. E com certeza não é um só. Rosângela colocou aqui, ajudar ao próximo. Deixa eu abrir aqui, Rô, para ler o que você escreveu. Ela colocou ajudar o próximo, ouvir, embelezar ambientes. Ah, isso é verdade, a Rosângela é perfeita nisso. Vivenciar a maternidade, transformar minha casa em lar. Olha, que habilidade, que pertença bonita, transformar uma casa em lar. Quando a gente fala aqui do ambiente feminino, como isso é importante, gente, transformar uma estrutura de 4 paredes num lugar onde a gente respira amor, respira paz, respira vontade de voltar, né? Ou seja, a gente constrói um lar. Uma outra coisa também, né? Aqui a frase do Papa, que é justamente isso que a gente está partilhando. Diz aqui, Jesus não nos pede para guardar sua graça num cofre. Olha, já ouviram pessoas dizendo assim, olha, cuidado, você tem dons e você não está colocando à disposição. Já ouviram falar isso? Já falaram para você isso? Coloca aqui se você já ouviu alguém falando isso para você. Se colocou assim, Flávia, já falaram para mim. Olha, você tem tantos dons e você não está colocando em favor dos outros. Olha aqui, Juliana Corajosa disse, sim, Flávia, eu já ouvi. Eu já ouvi essa história de colocar, de ter pessoas... Oi? Pensei que alguém estava falando. A Sueli também dizendo aqui, ó, já ouvi, Flávia, é verdade. Eu também já ouvi, né? Gisele também. Às vezes a gente retém algumas coisas e o Papa diz para nós, Jesus não nos pede para guardar essa graça num cofre, né? Eles são para os outros. O patrimônio do reino não é seu e não é meu, é para o outro. Não basta as pessoas dizerem, nossa, Flávia, como você fala bem. Nossa, Flávia, como você fala bem. Eu dizia, ai, muito obrigada. Muito obrigada. Ai, que bom, é um dom que Deus me deu. Ai, muito obrigada. Tá, mas e o que você está fazendo, Flávia, com esse dom? Você está anunciando a palavra de Deus, você está sendo gentil com as pessoas. Você quer guardá-lo? Não. E isso é... Nós estamos falando de patrimônio do reino. E quando a gente fala de patrimônio do reino, nós não temos o direito de guardar para nós. Então, minhas irmãs que, como eu, estão dizendo aqui, sim, Flávia, é verdade. Algumas coisas as pessoas já me disseram que eu deveria colocar à disposição. Mas, ai, Flávia, eu tenho vergonha. Ai, Flávia, eu tenho medo. Gente, é patrimônio do reino. Se nós somos mulheres de fé, se nós somos mulheres que estamos buscando a Deus, nós devemos, é nossa missão, arriscar em favor do patrimônio, da divulgação do patrimônio, da promoção do patrimônio. Porque o patrimônio do reino, ele não vem para o meu bel prazer, mas existe um mundo, uma humanidade esperando essa manifestação. E o que é que eu e você estamos fazendo com isso? Estamos multiplicando ou nós estamos enterrando, cavando um buraco e enterrando, para que a gente guarde bem guardadinho e não tenha nenhum tipo de desconforto em anunciar, em colocá-lo à disposição. É uma coisa que a gente tem que pensar, né, gente? Senão, a gente pode cair numa situação onde a gente vive os nossos talentos para o bel prazer, simplesmente. Você já colocou, eu também já ouvi, agora estou a pensar quais dons, deixa eu ver o que ela terminou de dizer aqui para nós. Eu também, quais dons mais eu tenho e preciso colocar o serviço do reino. Exatamente, Rô.
é uma pergunta que a gente tem que se fazer a todo tempo, né? E aí, perguntas aqui que ajudam a Rosângela e nós também pensarmos sobre os nossos dons e talentos. Coloquei aqui, fiz 4 perguntinhas, pensa aí. E o que nós estamos fazendo com os talentos que Deus nos confiou? Pensa aí. O que você anda fazendo com aquilo que você percebe que é dom, ou até que as pessoas dizem para você que é dom? O que você anda fazendo com isso? Quem você contagia com esses dons? Quais são as pessoas? Ai, Flávia, eu contagio minha família, meus parentes. É bom, mas a gente tem que expandir, né? A gente tem que seguir. A Verônica falava, né, da maternidade. Eu quero acreditar que a Verônica também está fazendo a experiência da maternidade fora de casa. Maternidade não é só gerar filhos para o mundo, né? Filhos biológicos, eu quero dizer, né? Mas a maternidade está diretamente ligada a gerar vida no outro, gerar vida. Então, quem é chamada para gerar vida, deve gerar vida a todo tempo. Então, quem que você tem contagiado com esse dom da maternidade? As pessoas olham para você e enxergam isso, reconhecem em você o dom da maternidade, não só biológico, mas também espiritual, humana, né? Outra perguntinha, quantas pessoas a gente encoraja com os nossos dons? É uma pergunta que a gente tem que fazer. Se os dons estão à disposição, nós temos encorajado as pessoas que estão em volta com os nossos dons? A gente tem, de alguma forma, colocado esses talentos a serviço de forma tão concreta que tem encorajado pessoas até se desinstalar, né? Até a se movimentar. Thelminha colocou alguma coisa aqui, deixa eu voltar só para ler o que ela escreveu. Ela colocou assim, a Thelma, decisão pelo matrimônio, maternidade, ser avó repassando aos netos tudo aquilo que não passei aos filhos por falta de experiência. Olha que beleza, Thelma. Servir ao próximo sem olhar a quem, poder ser útil. Isso, Thelma. Esse é o reconhecimento que a gente tem que fazer. Observar que foram dados talentos para nós e a gente precisa colocar à disposição, não só do nosso núcleo, né, primeiro, mas abrir, expandir. A Thelma começou falando dos familiares e é natural que seja assim, somos mais próximos, mas à medida que ela foi colocando, foi se posicionando, ela foi expandindo. Então, ajudar o próximo, ela foi abrindo o leque, né? Quem se apropria do dom, do talento como um patrimônio, não o enterra, muito pelo contrário, coloca à disposição e por isso ele se multiplica. E outra pergunta que eu quero colocar para que você pense com relação aos talentos: quanto amor você tem partilhado com as pessoas, manifestando esse dom? Esse teu dom, ele tem espalhado amor? Porque o amor é a chave, é o eixo da vida cristã. É o eixo, eu ouso dizer, é o eixo de nós mulheres, né? Então, esse talento, esses talentos que você tem colocado em exercício, tem provocado amor nas pessoas? Tem gerado, tem semeado amor? Pense nisso também, né? Não basta simplesmente colocar o talento a favor do reino, em favor da humanidade, mas ele também precisa regar essa terra que é a humanidade com o amor, né? O próprio Deus, né, tem essa definição. Deus é amor, né? Então tudo aquilo que sai de nós e que vem de patrimônio do céu deve, por essência, gerar amor. Não é gerar simplesmente capacidades, né? Mas é gerar amor. Muitas pessoas falaram aqui da escuta, né? Se a sua escuta não rega o coração de quem fala de amor, é hora de rever esse talento. Talvez ele exista, e eu acredito que ele exista, mas talvez ele precise ser aperfeiçoado. Se a experiência da maternidade acontece, gera vida, mas não tem um amor eixo, o amor de Deus que é amor, ela precisa ser aperfeiçoada. Ela está, de alguma forma, desconstruída, né? Ou deformada. Ela precisa de ajustes. E assim todos os dons, né? Então, todo dom que vem de Deus, todo talento que nos é confiado, precisa essencialmente gerar amor. E gerar
graça, multiplicar. Gente, os dons precisam, os talentos, né? Vamos usar o nome a nomenclatura da parábola. Os talentos, ou os dons, ou aquilo que Deus te confiou, devem frutificar e crescer, presta atenção nisso, em qualquer lugar e em toda e qualquer circunstância. Guarda isso no teu coração, porque eu guardei no meu coração hoje. Os dons, os talentos que Deus te confiou, que são patrimônio do céu, devem gerar frutos, devem crescer em qualquer lugar e em qualquer circunstância. Ah, mas o talento só se frutifica, só gera vida se o terreno for assim, se a realidade for assim. Não, ele gera vida em toda e qualquer circunstância. Alguém que é chamada a viver a experiência da maternidade gera vida em todo e qualquer lugar, principalmente nos momentos de maior tribulação e de caos da humanidade. Tenha certeza disso. Eu vi tantas mulheres nesse tempo de pandemia, e aí eu acredito que você também pode testemunhar isso, vivendo esse tempo de caos, de incerteza, de dificuldade, e gerando vida na vida de tantas pessoas que estavam sofrendo. Eu vi mães consolando mães enlutadas. Você viu isso? É a maternidade autêntica. Não há circunstância, não há lugar para a maternidade gerar vida. Ela gera em todo lugar. Até na morte, até no luto, a maternidade, quando reconhecida como dom, patrimônio do céu, ela gera vida. E gerar vida, muitas vezes, é num abraço. Gerar vida, muitas vezes, é no silêncio, o olhar nos olhos. Gerar vida é dizer, olha, eu sinto a dor, porque eu sou mãe também, sou mãe biológica como você. Eu não imagino o que é essa perda, mas eu só quero que você saiba que você tem alguém com você aqui. Nós mulheres temos essa graça de plantar, os homens também têm, mas para nós eu acho que isso é mais aflorado. A graça de fazer os dons se manifestarem, como diz o Papa, em toda e qualquer circunstância, a todo tempo. A todo tempo. Quem vive a experiência da escuta, estou falando daqueles que vocês colocaram aqui com mais evidência, né? Vive essa experiência independente do caos, independente do falatório que exista. Eu acho muito interessante, né? Por exemplo, se eu vou numa festa, né? E aí as pessoas que têm esse dom da escuta devem atestar isso também. Aquele barulho, aquela confusão, a gente falando, a gente comendo, a gente indo para a pista de dança e aquele zum 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 de festa, mas sempre tem alguém que vem e cola em você para conversar. Não é assim? Diga aí para mim, você que vive a experiência da escuta. Por quê? Porque o dom, gente, ele é um sinal visível também. As pessoas reconhecem, né? E ele age em toda e qualquer circunstância. Então, mesmo nos ambientes mais inusitados, nas circunstâncias mais impossíveis de se gerar escuta, você tem escuta. Por quê? Porque ele é dom. E como dom e talento, ele cresce e se multiplica aonde quer que ele esteja, desde que eu reconheça como algo que não é meu, que não acontece simplesmente na hora que eu quero, na circunstância que eu quero. Ele se manifesta na hora que o Espírito Santo de Deus percebe a necessidade daquela alma, daquele coração, no caso da escuta, de falar. E ali ele vê em você alguém que ele pode confiar, o seu sagrado, né? Então, é também essa experiência. E como é que o dom ele se manifesta, cresce, multiplica? Através dessa experiência do dia a dia, mas especialmente com a nossa presença e com o nosso testemunho. Guarde isso, pelo amor de Deus. Gente, estou tirando e colocando óculos, porque meu óculos está embaçando, está com bastante calor hoje. O dom, o talento, ele se manifesta, ele acontece, ele frutifica com a sua presença naquele ambiente e também com o seu testemunho de vida. Nós precisamos viver mais os nossos dons. Nós precisamos viver com mais autenticidade o patrimônio que Deus nos confiou. As pessoas aguardam, esperam essa manifestação de Deus. E só
para concluir, essa parábola, então, ela nos exorta a 3 pontos essenciais que eu gostaria de colocar aqui com você. 3 pontos que eu acho que são bem interessantes. Ela nos exorta, primeiro, a não esconder a nossa fé e a nossa pertença a Jesus Cristo. A parábola dos talentos nos exorta, ela nos chama a atenção. Não esconda a sua fé, não esconda a sua pertença a nosso Senhor Jesus Cristo. E é a primeira exortação dessa parábola. Né? Então, não guardar, né? O terceiro servo fez o quê? Ele cavou bem fundo e guardou o talento dele lá, morrendo de medo do que ia acontecer, né? Nós, enquanto filhos de Deus, não temos que enterrar nada, não, gente. Nós precisamos colocar à disposição. Essa história do fulano dizer para nós assim, olha, mas eu vejo em você, e não é um só, não. Várias pessoas dizem assim, nossa, eu percebo que você é tão comunicativa, sinto que você tem o dom da palavra. Aí, o que você faz? Você dá aquele sorrisinho bem sem gracinha e vai para um lado. Depois dá um sorrisinho bem sem gracinha e vai para o outro, né? E as pessoas sempre te lembrando. Olha, é como se as pessoas dissessem para você, olha, você tem um patrimônio, viu? Você tem um patrimônio guardado. E nós estamos vendo, nós estamos esperando a manifestação. Não guarde para si a exortação, não esconda a sua fé e a sua pertença ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ai, Flávia, mas eu morro de vergonha. Eu também morro de vergonha. Toda vez que eu vou falar, olha, é um turbilhão de coisas. Para me sentar aqui para fazer essa live, foi um redemoinho hoje, né? A começar do meu notebook aqui, toda uma história. E eu já apavorado para entrar, não consegui entrar. Toda vez a gente vai ter essa, como as pessoas falam, nessas borboletas no estômago, a gente fica fora do eixo. Vá lá e coloque-se diante do Senhor. Lembra, o patrimônio não é teu. Não é escolha nossa guardar o talento ou não, gente. Isso não nos pertence. A parábola dos talentos nos disse isso claramente, isso vem do Senhor, né? E Ele nos deu uma condição, multipliquem, cresçam, façam gerar vida, multipliquem esse talento. Segunda exortação. Oi? Só, né, uma ênfase aí você falando sobre isso. E quando também a gente faz o contrário, né? Quando eu quero ser o dono desse patrimônio, né? Que muitas das vezes, né, a gente também vai achando que o patrimônio é nosso, que é nosso, e aí a gente também já vira, né? Vira um pouquinho a página e acha que o patrimônio é nosso. E aí a gente vê aquele servo mau, né? E prepotente, não preguiçoso aqui, mas a gente acha que o patrimônio é nosso, tem que ser da nossa forma, e até cria, né? Novidades, inventa, enfim, a gente também tem que tomar cuidado nesse sentido, né? Para não parecer que é dono do patrimônio, e na verdade nós não somos. É uma tentação que a gente corre, Cláudio, bem lembrado, né? O fato de você ter, nós não temos a pertença, lembram? Nós não temos a pertença do dom. O dom, ele é de Deus. Nós administramos esse dom. Esse talento nos foi confiado e ele vai ser pedido de volta. Ele vai ser pedido de volta, assim como não sou eu que estou dizendo, a parábola está nos ensinando, né? Vai chegar o dia em que nosso Senhor vai chegar diante de mim e vai dizer assim, Flávia, pronto, findou-se o ciclo da escuta. Agora é hora de você me devolver com os frutos. Com os frutos. E os frutos, Flávia, que eu quero são os frutos do Espírito. Os frutos que te aproximaram e aproximaram todos aqueles que tocaram o dom de Deus, de mim, né? Então, o Senhor hoje, mais do que nunca, Ele nos exorta a isso também, que é muito bem lembrado, de nós lembrarmos que o dom não é pertença nossa, não, gente. E como é que eu sei? Como é que eu consigo lidar com essa história de, será que eu estou lidando como pertença minha ou como pertença do Senhor? Está tendo equilíbrio na manifestação do meu dom? Como é que você valida isso? Você valida isso vendo a vida de nosso Senhor Jesus Cristo e de como Ele lidava com o dom. Eu nunca vi Jesus, falando agora do dom que eu percebo que eu tenho, que é o dom da escuta. Eu nunca vi Jesus se vangloriando do dom da escuta. Eu nunca vi Jesus selecionando quem seria escutado ou não. Eu nunca vi Jesus se negando a manifestar o dom da escuta. Eu nunca vi isso.
né? Jesus sempre numa posição de caridade, de oferecer o dom a todos. Então, você oferece o dom a todos, você se dispõe em favor de todos e não só de alguns? Você seleciona quem toca o seu dom? Ou você entende que é pertença do reino e por isso ele é para todo o povo de Deus, para a humanidade? Você faz acepção de pessoas? Se você faz, e aí é cada um com a sua verdade, né? Eu estou falando aqui, eu também estou me avaliando, como é que eu tenho vivido meu dom. Se eu faço acepção de pessoas, se eu delego, se eu escolho quem toca no meu dom ou não, então é hora da gente olhar para como Jesus lida com isso, reconhecer na palavra de Deus como o Senhor e os homens e mulheres de Deus da palavra lidavam com aquilo que era dado para eles como patrimônio e revisar o nosso jeito de lidar com o dom. É muito natural, Cláudio, a gente ter a experiência do dom, do talento, e quando a gente faz essa revisão com essas perguntas que eu sugeri aqui, ou com perguntas que vocês forem percebendo que ajudam a validar, a gente ir percebendo que a gente está meio distorcido com o uso do dom, do talento. Agora, qual é o diferencial? É ter a humildade de olhar e falar, Senhor, eu estou usando isso aqui distorcidamente. Eu estou usando isso a meu favor. Eu estou usando isso a meu bel prazer. Eu estou usando isso para me vangloriar, né? Eu gosto de ouvir as pessoas dizendo que eu vivo a maternidade de forma perfeita. Então, isso adoça os meus ouvidos, isso me faz bem. Se eu percebo que eu penso assim, entende? Não é motivo de calamidade, porque nós somos frágeis, nós somos fracos e a gente lida com as coisas de forma bem humana. Mas o que a gente não pode deixar de fazer é ter essa consciência e dizer, bom, como é que eu quero lidar com esse dom? Eu quero lidar segundo a proposta do reino de Deus? Eu quero ser aquele que multiplica o dom? Ou eu vou ser aquele que vou continuar cavando a terra e guardando o meu talento lá dentro do fundo para que ninguém toque, né? Para que ninguém encoste nele? É uma pergunta que a gente tem que fazer. E eu acredito que como nós aqui, como filhas de Deus, o nosso desejo sincero é viver a experiência da multiplicação segundo o reino de Deus. A gente quer colocar os talentos que são confiados em favor. Então, não há problema se depois que a gente terminar de falar aqui, você perceber, muito pelo contrário, é até muito bom que você perceba que está tendo uma distorção, que você não está vivendo muito bem os talentos que Deus te confia, que você está sendo egoísta, que você tem trazido muito a experiência direcionada para você mesma agora. O que não é esperado é que uma filha de Deus, depois dessa revisão, continue vivendo a mesma coisa, né? O esperado é que ela olhe com muita consciência de quem ela é e comece de novo. Senhor, vamos recomeçar. Até agora eu não fiz nada realmente, é hora de retomar o caminho, é hora de me colocar no meu lugar, é hora de me colocar numa posição de humildade, é hora de me reposicionar, o dom não é meu, é patrimônio do reino, eu preciso me conscientizar disso e colocar tudo no lugar, né? Ajuda-me. E aí a experiência, né, Cláudio, vinde Espírito Santo, e o Espírito Santo, diante da abertura de um coração sincero, ele vai agir poderosamente, isso não tenho dúvida. E aí sim, gente, aí o seu dom, que foi dado por Deus, ele vai gerar vida. Como saber se o seu dom está sendo monopolizado por você? Ele está gerando fruto? Se ele não está gerando fruto, tenha certeza, ele está centralizado em você. Agora, se ele gera fruto, se ele multiplica, se ele provoca a mudança de vida no meio que você está, sem dúvida, o Senhor está olhando por você e dizendo, olha, quando chegar o dia dessa pessoa, quando chegar o dia dela, tenho certeza que ela vai me entregar bem mais do que foi entregue para ela, né? E a terceira exortação que a parábola faz só para a gente fechar e terminar é os talentos cresçam e deem fruto, né? Eles precisam crescer e dar fruto com o nosso testemunho. É exatamente isso que nós falamos agora, né? Então, primeira exortação, não esconder a fé e a nossa pertença a Jesus Cristo, não enterrar a palavra de Deus ao segundo, expandindo na nossa vida, né? Essa experiência nas nossas relações, em situações concretas.
O dom ele tem que estar em movimento a todo tempo. O patrimônio do reino tem que envolver a humanidade. Tem que envolver a humanidade. Cada um dentro do seu dom específico, como a Su rezava no começo, né? Cada um dentro do que é seu único, ele vai se colocando em movimento. E terceiro, os talentos devem crescer e dar fruto, né? Com o nosso testemunho. E aí eu pergunto para você, para a gente encerrar e rezar um minutinho, Cláudio. Você tem ciência dos dons que o Senhor te deu? A gente já falou um pouquinho agora, né? Mas eu queria que você pensasse um pouco mais agora. Você tem ciência? Você consegue enxergar os dons que Deus os talentos que Deus te confiou? Na tua existência, na tua concepção, o Senhor te confiou talentos. Você tem clareza deles? E a pergunta crucial, o que é que você tem feito com os teus talentos? O que você tem feito com os talentos que o Senhor te confia? Aqui não é uma pergunta para te deixar desconfortável, não, mas é para te deixar incomodada, né? Desconfortável não, mas incomodada, inquieta, né? Com essa pergunta. O que você tem feito, afinal de contas, com os talentos que Deus tem te confiado, mulher? A maternidade, muitas aqui Deus trouxe, né? A questão da escuta, a palavra de sabedoria. As mulheres têm força, né, Cláudia, para trazer palavra de sabedoria. Isso é um talento tão necessário e às vezes tão pouco usado, minhas irmãs, entre nós, eu posso dizer isso, né? Às vezes a gente perde tempo falando tantas coisas, sabe? A gente perde horas no WhatsApp conversando sobre 1000 coisas, trocando receita, falando de uma coisa, de outra. Mas e a palavra de sabedoria? A palavra que vai impactar e libertar quem está do outro lado? A ligação que vai fazer a diferença? Não que a gente não tenha que falar das coisas triviais, a gente tem, porque faz parte do nosso mundo. Mas quando você vai, por exemplo, fazer tua unha no salão de beleza, qual que é a conversa lá? O que você tem feito com esses talentos que Deus te dá, né? Quando você está diante de uma profissional prestando um serviço para você, como é que você se comporta? Quando você pega o ônibus, né? Quando você entra na lotação, você dá bom dia. O teu bom dia impacta a vida daquele homem que vai te conduzir até o teu trabalho, até o lugar que você vai? A tua palavra tem impactado a vida do teu esposo, da tua família, dos teus filhos? O que você tem feito com relação aos teus filhos diante dos dons que Deus te confiou, né? É uma pergunta. Eles têm sido impactados por aquilo que Deus te deu, né? Você tem expandido, começando do núcleo familiar até as pessoas mais distantes, os amigos, colegas de trabalho. O teu ambiente profissional, gente, o ambiente profissional, ele tem sido mudado através dos talentos que você traz para lá? Ai, Flávia, mas é uma luta, não depende só de mim. Eu entendo tudo isso, porque eu também já vivi essa dinâmica do ambiente corporativo. Mas existe um lugar que ninguém pode tocar, independente do ambiente, que é o seu território sagrado, aquele território sagrado que você faz em volta de você. Isso ninguém toca. Você pode estar num ambiente pior que for, né? Mais exigente que seja, você vai poder sacralizar aquele lugar. E o sacralizar o lugar com os talentos, com os dons, faz com que as pessoas comecem a se sentir atraídas. Por quê? Porque a humanidade espera ansiosamente a manifestação dos filhos e das filhas de Deus. Minha irmã, o que é que você tem feito com os teus talentos? É isso que eu te pergunto, e é com isso que eu quero rezar nesse momento. Quero convidar você a, rapidamente, né, nós já estamos aqui em cima do nosso horário, mas quero convidar você a fechar teus olhos e responder a nosso Senhor isso. O que é que você tem feito com os teus talentos? Sem cobranças, não é disso que a gente está falando, não é de gerar constrangimento aqui, não. Mas é de te gerar uma reflexão concreta, real com aquilo que o Senhor tem te proporcionado, né? Então, com os teus olhos fechados, se assim você puder, se deixe regar por essas perguntas, né? O que nós estamos fazendo? O que você está fazendo com os talentos que você recebeu do Senhor, né? Você tem contagiado as pessoas, tem vivido essa experiência de expandir os talentos onde quer que você esteja? Quantas pessoas você tem encorajado com a manifestação dos teus talentos?
E se você ainda não percebe quais são os teus talentos, se ainda para você não é claro, se você ainda não percebe, não se preocupe agora, vamos rezar. Vamos pedir a nosso Senhor Jesus Cristo que nos traga, nesse momento, a consciência do uso dos nossos dons, mas também a clareza para muitas de nós que ainda não temos essa consciência do que são os nossos dons, de que são os dons que Deus confiou a elas. E a nós que de alguma forma tocamos já alguns dons, já percebemos, Senhor, amplia o nosso coração, amplia a nossa mente, amplia nosso entendimento, porque eu tenho certeza que também existem mais dons dentro de nós. O Senhor não confia um único dom. Existem vários dons que se colocam em movimento e que provocam transformação, provocam mudança no reino, né? Na humanidade, através da implantação do reino de Deus. Jesus, ajudai-nos nesse momento a enxergar, Senhor. Dai-nos o teu Espírito Santo, dai-nos a tua consciência, Jesus, de perceber hoje quais são os dons, os talentos que o Senhor nos confia. Vem, Espírito Santo de Deus, e nos preencha nessa noite. Vem, Espírito Santo de Deus, trazendo clareza, iluminando o nosso entendimento. Vem, Espírito Santo, trazendo esta luz, a luz que renova, a luz que por si só traz essa claridade mesmo, a claridade do Espírito, e você vai reconhecendo quais são os teus talentos. Algumas de nós vamos lembrando, enquanto a gente vai fazendo essa dinâmica de oração, invocando o Espírito Santo, algumas de nós vamos lembrando de falas de outras pessoas que vão dizendo: olha, eu percebo que você é muito boa em tal coisa, nossa, eu percebo que você tem uma particularidade quando você faz isso. Vá observando, vá deixando o Espírito Santo fazer memória para você dessas palavras, desses comentários. Isso também, de alguma forma, vai vai te ajudando a assumir aquilo que o Senhor tem para a tua vida, para a tua história. Espírito Santo de Deus, vá falando conosco, vá abrindo, vá tirando de nós todo o desencorajamento de colocar os dons a serviço da humanidade, a serviço dos nossos, a serviço do reino. Muitas de nós, muitas vezes ficamos com medo, como o terceiro servo, com medo, enterramos os talentos. Minha irmã, se é com você, eu peço a você agora, em nome de Jesus, que você clame o Espírito Santo de Deus e pedindo ao Senhor: Senhor, me ajuda a desenterrar, me ajuda a cavar de novo para tirar para fora e colocar a serviço do reino, a serviço de ti, Senhor. Não quero guardar isso para mim por medo, por constrangimento, por falta de habilidade de lidar com o dom. Senhor, não. Eu quero iniciar um tempo novo na minha vida. Eu quero colocar isso à disposição. Vem, Espírito Santo de Deus, e renova. Vem, Espírito Santo de Deus, e restaura. Vem, Espírito Santo de Deus, e aponta para nós o caminho. Vem, Espírito Santo de Deus, nos mostrando o caminho, a direção. E na direção, nos apontando quais são as pedras preciosas que a gente vai encontrando, os talentos que foram lançados pelo Senhor no nosso percurso de vida, para serem colocados a serviço do reino, a serviço do meu irmão, a serviço do próximo. Peço a Jesus Cristo, nesse momento, que quebre no meio de nós todo o bloqueio do uso dos talentos. Talvez você tenha a consciência de quais são os teus talentos, mas por situações, por constrangimentos, você enterrou esse talento. Nas primeiras experiências em que você tentou manifestar o talento, você teve dificuldade, e aí você passou por situações que você entendeu serem constrangedoras, e por isso você enterrou esse talento. Peço a Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, que dê a você, minha irmã, toda a disposição, a coragem de entender que hoje, em especial, que esse talento não é seu, esse talento é patrimônio. A Trindade, na sua misericórdia, ela expande e ela ofereceu essa graça a você. Acolha com humildade, recomece sabendo que a experiência com os dons, com os talentos, é assim mesmo. Nós acertamos, nós erramos, nós vamos exercitando até aprender a lidar com as riquezas do céu e a colocá-las a serviço de Deus e do reino dos nossos irmãos.
Então, vá pedindo ao nosso Senhor essa graça de ir desenterrando, de ir trazendo para a vida, de ir se reposicionando. Eu agradeço, Jesus, agradeço sinceramente a Ti pelos dons que eu tenho enxergado em mim, que de alguma forma eu tenho lutado para desenterrar. Obrigado, Jesus, porque eu não faço esse trabalho sozinha. Eu faço esse trabalho com o Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor, por cada uma das minhas irmãs que estão aqui, que vivem o mesmo processo que eu, Jesus, que não são diferentes de mim, vivem o mesmo percurso de luta, de desejo, de colocar o talento à disposição, mas também vivem os entraves, as dificuldades. Obrigado, Jesus, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, e pelo seu Espírito, o Senhor nos impulsiona, nos fazendo pessoas novas no seu amor, na sua misericórdia, na sua paz, na sua presença. Quero convidar você a abrir teus olhos, se você estiver com eles fechados, e olhar aí, acho que algumas conseguem olhar umas para as outras na tela. Estou virando aqui minha tela também para poder olhar e reconhecer em cada uma de vocês, nos olhos de vocês, os talentos de Deus. Tenho certeza que cada uma de nós traz consigo uma experiência profunda, uma experiência profética do querer de Deus. Então olhe para a tua irmã, enxergue nela, mesmo virtualmente, né? Mesmo virtualmente, reconheça nela a alegria, a disposição, a vontade de ser de Deus e de querer ser de Deus, né? Que no coração da Simone, no coração da Silmara, no coração da Gisele, no coração da Dani, da Margarete, que brilhe a graça do dom, do talento. Nós, mulheres, temos muito a contribuir, gente, com essa humanidade. Eu espero sinceramente que comigo vocês também abracem essa luta diária de dar passos e de caminhar. Clau, eu agradeço imensamente a experiência com vocês hoje. Obrigado por me ajudarem a entender melhor essa partilha, essa parábola dos talentos. Agradeço as amigas da misericórdia que estão com a gente também aqui, né? Minhas fiéis intercessoras sempre participam com a gente. E agradeço você, mulher de Deus, porque hoje eu acredito que o Senhor falou ao teu coração e te fez ampliar esse entendimento. Você traz consigo um patrimônio, e esse patrimônio tem nome, né? Esse patrimônio tem canal para ser distribuído. A humanidade, o povo de Deus. Nós temos força para construir um mundo melhor, né? Basta a gente se unir e se colocar à disposição com os nossos talentos. Deus abençoe, minha gente. Amém, amém, Flavinha. E para finalizar, né, eu queria que agora a gente fizesse um momento de ofertório, no sentido de ofertar a Deus realmente os nossos talentos, ofertar a Deus os nossos dons, ofertar aquilo que a gente tem, né, diante dessa reflexão, dessa partilha que a Flavinha fez conosco. Tenho certeza que ela foi falando e você foi pensando nos seus talentos. E aí, se você, por algum motivo, não conseguiu identificar qual é o seu talento, eu queria que você ofertasse também a Deus, né? Senhor, eu não sei qual é o meu talento, mas eu oferto mesmo assim, porque eu sei que o Senhor, né, vai usar de mim e vai aflorar esse talento, esse dom. Então, nesse momento, eu convido vocês a entregarem para Deus os talentos. Se você não encontrou nenhum, diante de tudo aquilo que nós partilhamos, entrega para o Senhor essa necessidade de reconhecer. Muitas de nós precisamos reconhecer esse nosso talento. E entrega ao Senhor. Vamos ofertar a Ele os nossos talentos. Vamos ofertar para que possa frutificar no nosso coração, para que a palavra de Deus dê frutos, para que a gente não enterre o nosso talento. Vamos pedir essa graça, ofertando ao Senhor a nossa vida, ofertando ao Senhor aquilo que nós temos, aquilo que nós fazemos com amor, com o coração, porque eu tenho certeza que Ele tocou em mim, tocou em você, e muito mais Ele tem a fazer diante da nossa doação, da nossa entrega. Passamos agora este momento de ofertório. Queremos te ofertar, Senhor, os nossos talentos, os nossos dons,
a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, Senhor. Recebe, Jesus.